Senhor presidente, eu queria iniciar a falar para o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Ferreirinha, que são dois jovens que chegam agora no parlamento, um pouco sobre os últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos de governo, tinha a bancada do governo que sempre teve cerca de 50 votos, e a bancada de oposição, que tinha sempre cerca de 20 votos. Então, na grande maioria das vezes, éramos derrotados, até que a bancada do governo se liquefez como água, né? Me lembrando Milan Kundera, que dizia que tudo que é sólido se liquefaz no ar. E entre esses 20 valorosos parlamentares, tinha uma amálgama de partidos políticos. Estava o PSOL, estava nós do PSDB, estava solitariamente o deputado e falecido Wagner Montes, a minha querida deputada Marta Rocha, o deputado Carlos Mink, a bancada do PT e o membro atuante do PP, Flávio Bolsonaro, votava junto conosco, principalmente na defesa dos interesses maiores do Estado e quando se tratava de pauta que prejudicava o funcionalismo público estadual. E ele com mais ímpeto ainda, quando atingia a Polícia Civil, a Polícia Militar e até mesmo o Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários. Tanto é que ele foi membro da Comissão de Segurança e de Defesa Civil. Quando chegava em pautas de costumes, esses 20 e o deputado Bolsonaro eram absolutamente antagônicos, porque havia uma dissociação do nosso pensamento com o dele. Mas, tematicamente, se esquecia partido político, porque para ganhar uma votação, ninguém ganha uma votação sozinho. Nem a maior bancada do PSL, com 12 ou 13 membros, e nem a menor bancada que tem na casa de apenas um. Então, é que há a ver sobre temas os interesses comuns. E quando chega nos usos e costumes, ou algumas concepções, cada um segue o seu caminho e vai para o embate. E é assim a vida do parlamento. E eu prefiro um parlamento combativo, cheio de divergência, do que um parlamento inerte. Eu, por exemplo, ficava muito triste de chegar aqui, fazer uma crítica profunda do governo, e não tinha nenhum da base do governo que levantasse para fazer a defesa, porque era um governo já liquidado. Então, estou fazendo a intervenção porque é importante, né, que cada um expresse o seu pensamento. E seguramente temos aqui mais de 20 partidos políticos. Então tem eu vou dizer assim, uma gama de pensamentos políticos imensos. Mas eu não conheço ideologicamente, e sendo generoso, mais de 4 ou 5 vertentes ideológicas. Mesmo que você não possa carimbar ninguém. Vocês vão ter os neoliberais, que defendem que o mercado é o seu Deus e soberano, e tem lá justificativas para tal. Filosofia ideológica que eu sou absolutamente contrário, porque a natureza do capital, deputado Sariafini, é se multiplicar. Para o capital
não existe bem e mal. E o capital tem que estar sob controle. E tem neoliberais na economia e conservadores nos costumes. E aí vem uma outra classificação dos liberais, que se aproximam com um pouco mais de cautela na economia dos neoliberais, mas sempre a gente imagina que um liberal autêntico também é liberal nos usos e costumes. Tem aqueles que são adeptos do marxismo-leninismo, que eu não vejo ninguém aqui no plenário, porque os partidos dessa linha não têm conseguido eleger ninguém. Existem os sociais-democratas com diversos rótulos diferentes de partido. Tem autênticos sociais-democratas no PSDB, onde eu me incluo, tem no PSOL, tem no PDT e tem no PT. Então, esse é um outro caminho de pensamento. E fora disso, permeia a questão hoje religiosa, né? Uma vez eu dei uma entrevista para um jornal, para uma revista dos Estados Unidos, que ficou muito curioso em conhecer por que eu me dizia um marxista místico, como é que isso podia ser conciliado, né? Porque o tema religioso está muito em pauta, mas o tema religioso permeia todas essas concepções ideológicas, com exceção dos marxistas-leninistas, que, em tese, são materialistas. Até porque também tem muitos materialistas que enchem o peito disso. Sou materialista, graças a Deus, né? Então, a gente tem que entender isso, né? E buscar aqui votar dentro das nossas concepções ideológicas e vendo aquilo que é melhor para a população. Então, é possível se abraçar um projeto do PSL, é possível se abraçar um projeto do PT, é possível se abraçar um projeto do PSDB, do PDT ou do próprio PSOL. Então, não pode ser ao extremo, como eu já ouvi aqui, de dizer aqui, eu voto contra porque o projeto é do Marcelo Freixo. Eu quero saber o conteúdo, até porque eu não tenho dificuldade nenhuma em votar diversos projetos do Freixo, dificuldade nenhuma, né? Mas já ouvi isso aqui. E isso é você tolir o parlamento do seu papel maior, que é votar políticas públicas de qualidade. E é claro, aqueles projetos que estejam eivados de preconceito serão rejeitados com veemência, inclusive se usando todos os artifícios regimentais para que o projeto não prospere. Eu acho que é isso que é a essência do parlamento, né? E o nosso mandato vai buscar exatamente essa essência. Eu já disse aqui muitas vezes que você às vezes se afina com parlamentares de outras bancadas, muito mais que da sua própria bancada. Isso não acontece comigo hoje, porque a bancada do meu partido é muito grande, só tem 2 parlamentares. E 2 parlamentares, eu e a Lucia, que estamos juntos nesse partido há mais de 2 décadas. Mas para não prosseguir, senhor presidente, eu ia falar até sobre outro tema, mas não quero me estender no tema. Agradeço a Vossa Excelência.